Lúcia Hickman e Alexandre Belo Correia estão realmente falando a verdade? Hoje nós vamos descobrir juntos, reagindo a um vídeo. Juntos nós vamos refletir se você acha que ele está falando a verdade, ou ela está falando a verdade, ou eles estão até escondendo alguma coisa. Pega aí seu chá, estoura sua pipoca, pega o seu suco e bora lá, vamos refletir juntos. Olá, galera, tudo bem com vocês? Tudo certinho? Meu nome é Simone Guedes e você está aqui no canal Minhas Reflexões. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. E hoje nós vamos falar sobre o que? O caso mais de repercussão que eu já vi na história do YouTube. É o assunto que as pessoas querem discutir. E a gente está aqui para agradar o público. Então, uma inscrita falou para mim, Simone, dá uma olhadinha no vídeo do Ricardo Ventura, que ele aborda esse assunto e ele fala que existe alguma coisa por detrás disso. Talvez uma coisa que está escondendo, o outro está escondendo, ou os dois estão escondendo, e eu resolvi fazer esse react para ver realmente se eu acho e se vocês acham, né? O que vocês acham também. Eu gostaria que vocês deixassem aqui nos comentários se você acha que ele, Alexandre, está escondendo alguma coisa, ela está escondendo alguma coisa. É isso que nós vamos descobrir agora juntos. Bora lá? Vamos refletir vamos refletir assistindo o vídeo do Ricardo Ventura. Não minta para mim. E nós estamos no canal, acho que o canal chama Caixa de Pandora, que ele está dando uma entrevista, um podcast para a Giovana. Vamos lá? Muito bom, vamos girar o assunto, vamos para Ana Hickman, aprofundar mais Hickman, na Ana vamos aprofundar. Hickman. Ana Lúcia Hickman. Ana Olha Lúcia só, Hickman. eu abordei muito esse caso no meu canal, inclusive Ricardo Feltrin esteve aqui mais de uma vez. Legal. Gosto muito dele. Abordou aí ele. O Ricardo Feltrin é inegável que ele trouxe à tona a verdade do Márcio Smelling. Então, muitas pessoas falam, nossa, mas por que você fala muito sobre, reage em cima do vídeo do Ricardo Feltrin? Ele tem embasamento. O que as pessoas não entendem é que contra fatos não há argumentos. Contra documentos não tem o que você contestar. Está documentado, está provado. E o Ricardo Feltrin faz um trabalho seríssimo em cima dessa documentação, de fontes, e ele prova o que ele está falando. Então, quando as pessoas vêm e falam, olha, mas vocês estão passando pano, eu leio os comentários, não pensa que eu não leio, não, eu leio, mas vocês têm que se embasar. Então, peraí, se realmente ele está falando, o Ricardo Feltrin não está falando coisa com coisa, então apresente as provas ao contrário, né? Que essas pessoas que falam a favor da Ana Hickman, que eu gostaria muito, para quem já assistiu os meus vídeos aqui no canal, eu era super fã da Ana Hickman. Eu gostava muito dela, admirava o trabalho dela, mas eu não acho que ela está agindo corretamente agora. Não está. Então a gente tem que ir para o lado. Se eu fosse me deixar levar por emoção, eu ia ficar do lado dela, mas a gente tem que ver quem está realmente falando a verdade, baseado em fatos, em documentação. Vamos ver o que o Ricardo tem para falar. Não minta para mim. E a verdade do caso Ana Hickman, extremamente corajoso, né, fora da curva. E você sabe que o Melling, o primeiro que falou que ele não estava mentindo, fui eu. Ah, foi você? Foi, antes do Feltrin ainda. Eu fui... Ó, tá vendo? A gente pensa que é só o Feltrin, né? Mas o próprio Ricardo Ventura também defendeu o Márcio Smelling. O Márcio Smelling, acho que se as pessoas não começassem a defender ele, eu acho que talvez, na minha opinião, ele estaria preso.
primeiro, quando ninguém estava segurando na mão dele, inclusive o Feltrin, ele mesmo fala que no início ele atacou o Mellen. Foi mesmo, ele falou. Aí depois ele botou a mão na palmatória, que alguém da Globo ligou para ele e falou: você sabe, você tá fazendo isso mesmo com o cara? Se você pegar a minha análise, tem lá a análise do Mellen, quando ele dá uma entrevista para a revista Piauí, eu falei, cara, ele pode ter sido um canalha. Abusador, não. Eu fui o primeiro a falar. Olha eu falei assim, ele pode ter sido um canalha. Com base na análise comportamental? Com base na análise comportamental. E no que ele estava falando e as expressões. Que eu gosto muito, mas muito do Ricardo Ventura, que tem realmente muito a ver com o meu canal, muito a ver, que é exatamente o que eu estudo, né? Estudo o comportamento humano. Então, o corpo fala, então ele vai realmente mostrar muitas coisas, e ele, né, sabe sobre o manual do DSM-5, sobre os transtornos que as pessoas têm, então ele sabe analisar o comportamento da pessoa, se ela pode ou não apresentar esse tipo de problema. Então, são as red flags, são as bandeiras vermelhas, que você precisa tomar cuidado com essas pessoas, ok? Expressões dele e tudo mais. Eu falei, ó, o que ele tá falando aqui é o seguinte, ele era casado, a moça era casada e eles saíram. Sim. Isso é canalice. Mas daí falar que é um abuso... Falar que é crime... Que é crime, porra, aí é outros 500. Ah, mas ele saía com fulano. Saía. Ainda mais o mundo artístico. Queremos falar da Ana Hickman. Vai logo. E do Alexandre. Daquele sai-se muito, a gente sabe disso. Sim. Então, agora, falar que... Tanto é que não conseguiram. Até quantos anos já tá? Quantos anos e não conseguem? Já faz uns 5 anos, Pois é, então. Foi na época da pandemia que eu fiz essa análise. Então. Foi acho que em novembro. Mas ele virou réu. Foi em novembro de 20, se não me engano. Foi o primeiro a fazer análise. Foi o primeiro. Ele ainda é réu. Sim. É réu, mas está naquela morosidade toda. E ele foi um dos primeiros também que eu abordei no meu canal para falar dessa questão da verdade e da mentira, o que é exposto pela mídia e o que a mídia está escondendo, porque eles escondem, eles têm lado, isso é muito claro no caso Marcos Mellen aconteceu. Infelizmente é isso, né? A mídia está sempre, parece que do lado da pessoa errada, na minha opinião, né? Muitos da mídia, alguns escolhem o lado correto da verdade, mas pelo que eu percebo, a mídia sempre está querendo lacrar. Então, eu acho tão errado isso, meu Deus. Mas tudo bem, né? Bora lá que a gente está aqui nesse mundo para contestar e para ter senso crítico. Ficou ocultando informações. E no caso da Ana Hickman, isso está acontecendo hoje, né? No caso da Ana Hickman, é assim, você percebe que é algo extremamente complexo. Por quê? Se você pegar toda... E é óbvio, se você pegar uma Polaroid, a probabilidade de você cometer um erro é muito grande. É muito grande. Por quê? Porque você não está vendo o filme inteiro. Você está vendo um instante fotográfico daquilo ali. E aí você começa a... Pô, os caras foram casados por 25 anos. Tem uma história ali. Tem. Isso que eu também não entendo, sabe? Porque você não pode pegar 25 anos e jogar na lata do lixo. E você dando uma resumida no relacionamento, o mínimo que se tem, que deveria ser o todo, né? É o respeito um pelo outro. A partir do momento que perde o respeito, e aí fica bem complicada a situação. E eles já estavam separados, e isso a gente não sabia, há um ano. Basicamente há um ano. Sim. Então, quando aquela treta aconteceu, eles já estavam separados há um ano. Vivendo na mesma casa. Vivendo na mesma casa para continuar recebendo ali os patrocinadores. Então, era, ai, meu amor, parabéns. Ai, você, minha... Ai, vamos viajar juntos aqui para tirar as fotos ali e tal, não sei o quê, para ser aquele casal Doriana, para continuar recebendo os patrocinadores e as marcas que utilizavam do casal. Mas isso em comum, né? Os dois, não é só. Ninguém pôs uma arma na cabeça dele, uma arma na cabeça dela e falou: olha, vocês têm que ficar junto, porque vocês têm que manter o casamento, porque vocês têm que ganhar dinheiro. Ninguém fez isso. E os dois ficaram por livre e espontânea vontade, certo? Perfeitinho. Sim. Se você pega... E não precisa ser muito inteligente para fazer isso, não, né? Só você dar se afastar e falar, porra, a menina tinha acho que 14, 15 anos quando eles se conhecem. Ela casa que acho que com 15 emancipada, um negócio assim. O cara já com 20 alguma coisa, acho que ele tinha 11 anos mais, ou 12, alguma coisa assim. Acho que era 11 anos. Eu acho que no máximo ele tinha 25, 26 e ela tinha ali
Era 11 anos de diferença, 10, 11 sim. anos. Só que numa situação assim, não era 40, 50, 50, 60. Era 14, 25. Uhum. Mesmo que se ele não quisesse, há uma dominância entre esse casal, há o líder desse casamento? Não tem como. Você acha que uma menina de 14 anos, 15 anos ia ter a mesma proporção de conversa, a mesma proporção de maturidade, de diálogo, de DR, com um cara de 25? Não. Impossível. Impossível. Se você falar 25, 35, você fala... Até vai, porque a mulher, quando tá ali com os 25, ela já tá até mais evoluída do que Você mais, entendeu? às vezes, mais Agora, madura, 14, 25... Eu discordo um pouquinho porque eu acho que elas amadurecem muito mais rápido. Então, tem muitas pessoas que eu conheço, que eu vejo, que com essa idade tem muita responsabilidade já, tem visão de muita coisa, não tem vivência, né? Não tem a vivência mesma que a dele, mas, né? Vamos ser imparciais, vamos escutar o Ricardo. Num certo ponto, ele tem razão. Tipo, teoricamente, é isso que acontece mesmo, né? Então, o que ela diz que ela passou grande parte da vida dela submetida a ele é muito, muito provável. Que ele que coordenava toda a parte financeira é bem provável. É bem provável. Né? Que ele, inclusive, foi o alicerce para a marca Ana Hickman se tornar o que se tornou, porque eu acho engraçado que muita gente fala assim, ele nunca trabalhou nada. Nossa, comento muito isso mesmo. Ele alavancou, né, a carreira dela, diga-se de passagem. Ele foi o alicerce, né? Isso não podemos negar. Para nada. Pô, e ao contrário, e quando um homem empresário e a mulher é dona de casa, e quando separa, tem que ser metade para cada um, porque era um casal. Então, peraí, quando o homem trabalha e a mulher às vezes nem trabalha, é repartido. E eu acho justo que tem que ser metade para cada um. Sim, agora, ele trabalhava de fato nos bastidores para criar essa marca Ana Hickman. E ele conseguia blindar ela de uma maneira excepcional. Exato. Excepcional. Com gestões de crise e tudo mais, aquela época que tentaram matar ela. Ele conseguiu ali, né? Aquela coisa toda. Sim, e foi o irmão dele que salvou a vida dela, né? Você entendeu? Agora, por que ele, da noite para o dia, quando acontece o quiprocó todo, vamos lá, estamos se separando. Há um ano a gente não está dormindo já em camas separadas. Se eu sou uma pessoa que eu acredito que isso vai acontecer, ou eu não acredito que isso vai acontecer, aí falha dele, porque ele já deveria... Ela começou a preparar. Eu acho que ele não percebeu. Na minha opinião, o que aconteceu é que ele realmente tinha sentimentos por ela, né? Então ele ficou, ela tá passando por uma fase e tal, então vou esperar mais um pouquinho. Existe essa possibilidade, não estou falando que isso é a verdade, né? Que a gente não sabe, é que nem ele falou, a gente só tem o lado de fora, ninguém vai saber exatamente o que acontecia com o casal, certo? Mas o que eu acho que de fato aconteceu, na minha opinião, é que ela já tinha talvez o romance, né? Estava vivendo esse romance antes, né? Esse sentimento pelo novo noivo agora dela. Então, ela, para sair disso, tudo bem, ela foi preparando, mas essa não é a melhor maneira de se preparar. E se ele foi realmente sentindo que isso estava acontecendo, ele estava lutando. Eu faria a mesma coisa, ia lutar pelo meu casamento, lutar pela pessoa que eu amo na minha vida. Agora, se ela não foi também honesta de falar para ele assim, olha como é complicada a situação, de chegar e falar, olha, eu não te amo mais, vamos separar, vamos fazer as coisas certinho, a gente tem um problema muito grave financeiro, tudo mais, então vamos resolver isso antes da gente se separar, né? Vamos sentar para conversar, porque não está dando certo, você já está morando em outro quarto, né? Sentavam para conversar, ou se partisse do lado dele, mas ela também não foi honesta, porque a gente não vê ele com outro romance, a gente não vê ele com uma outra pessoa, né? A gente vê ela, então partiu dela mesmo o negócio. Você entendeu? Se foi de fato uma armação, eu acredito que ele não percebeu. Ela começou a preparar. Ela foi juntando o Lé com o Cré. Ela foi vendo como é que ela podia sair da relação. E ele não. Mas ela que aprontou aquele dia, aquele negócio. Pode ter sido? Pode.
Mas ele caiu. E aquele negócio caiu e acabou tendo vias de fato que alguma coisa aconteceu. Sim. Por que que em poucos dias ele passa todas as empresas para que ela tome conta, ele sabendo que na cabeça dele aquilo foi uma armação? Então, aquilo foi uma armação, não aconteceu. Denúncia caluniosa, não foi nada disso. Então, assina aqui para você... Não, eu assino, tá bom. Você está entendendo que a narrativa não bate? Ah, então você está dizendo que ele está mentindo? Não, eu estou dizendo que o que foi colocado para o público não cola. Não Do cola. lado do Alexandre Correia. De ambos. Tá. Até porque quando ela também... Aí, eu sempre faço a provocação com as meninas de casa, os meninos também, mas principalmente as meninas, porque foi o caso dela. Você... A análise dele é assim, tipo, que eles estão escondendo alguma coisa. Isso realmente, né, se você for analisar a fundo, você começa a se questionar. Você tem vários questionamentos, mas eu acho que, assim, com certeza tem alguma coisa que eles estão escondendo. Mas eles também não podem contar para a gente e a gente também não tem certeza que eles estão escondendo alguma coisa. Porque quando eu assisto realmente as entrevistas dele, eu não consigo, eu consigo ver verdade nas entrevistas dele. Já na dela, eu não consigo mais ver verdade. Eu acho que realmente ela está passando uma coisa para o público de que ela é a coitadinha, e lembrando bem que eu sempre fui fã dela, hein? Então, eu estou aqui defendendo o outro lado, que não é o lado da pessoa que eu era muito fã, e continuo admirando o trabalho dela como... não consigo assistir mais, eu confesso, né? Porque eu acho que ela foi para um outro lado que não consigo mais admirar ela como pessoa. Mas acho que o trabalho dela sempre foi muito... Ela sempre foi uma pessoa muito batalhadora, uma mulher bonita, uma mulher que foi buscar, já que ela não tinha as instruções, né? Tipo, não estudou muito, então ela foi buscar, ela foi atrás de conhecimento, né? De fazer um programa onde ela conseguisse apresentar de uma maneira bem, né? Não sei se ela teve aula, né? Para falar bem ou gesticular e saber coordenar o programa. Então, quanto a isso, não acho que a gente tenha coisas para falar mal dela. Mas essa conduta dela de deixar a mídia falar e ela continuar o canal dela como se nada tivesse acontecendo, né? Isso aqui é o meu canal, eu posso dar a minha opinião. Eu acho que isso daí tá, assim, uma coisa muito estranha. Então, mostra um outro lado dela que eu não admiro, né? Porque eu acho que ela fica lá postando e colocando, então vou fazer isso, já faz um story. Vou almoçar, já faz um não sei o quê. Aí vou me maquiar, já... Quanto a isso, beleza, né? Que a gente fala, faz parte do dia a dia dela, mas ficar mostrando o dia a dia dela com esse Edu, assim, né? Não me desce, assim. Enquanto ela não... Se ela resolvesse, pusesse um ponto final nessa história com o ex-marido e começasse uma nova vida, que todo mundo tem esse direito, ok. E ela fica dando para o público, que somos nós, assunto para repercutir. Essa é a minha opinião. Bora lá, Ricardo. E beba água, beba muita água. Eu gosto das análises dele, eu gosto muito. Você está 25 anos num relacionamento, e não precisa ser 25 não, hein? Pode ser, às vezes, um namoro de 1 ano, 2, 3. Aí você toma uma rasteira. Palavras dela, não é isso? Ela não sabia, ela se viu numa situação... Ele desviava verbas. E tal, né? Aí você fala, porra, eu não quero mais saber, fui traída, fui enganada, não foi legal o que aconteceu. Em menos de semanas, você já está com um homem dentro de casa com o seu filho. Não é difícil isso? Ah, mas a minha avó foi assim. Ah, mas eu já fui assim. A minha tia assim. Tá, mas na linha normal dos acontecimentos, você tem os extremos? Tem. Tem gente que vai ficar em depressão a vida inteira, tem gente que vai cair para a festa no dia seguinte. Sim, mas a normalidade... Porque o binário ele vai pegar aqui, né? Ele vai pegar as extremidades. Ah, mas tem um caso, tá, mas esse caso, quantos são em 100? É 1, é 2? A normalidade é você ficar com o coração magoado. É normal do ser humano. Sim. Você ficar reativo, não quero mais me apaixonar, não confio em homem.
não quero mais, eu quero dar um tempo para mim. Ainda mais depois de 25 anos, né? Aí, em poucas semanas, não foi nem semanas, aí daqui a pouco tem um cara que você já está chamando de amor meu, viajando com seu filho. Não, assim, o jeito que ela logo mostrou todo o romance, logo, estou apaixonada, quer dizer, ele me convidou para ir um dia jantar, que não cola, né? Isso aí, desculpa, Ana, teria que ter feito um outro preparo, mas acho que eles não conseguiram esconder, né? Porque vai esconder isso da mídia, do público, hoje em dia todo mundo tem uma câmera de celular que viu eles lá em Paraty, já logo gravou, então não teve como esconder tudo isso. Então, eu acho que realmente, né, ficou chata essa história, já colocar uma pessoa, imagina a cabecinha, eu só penso nesse menino, é a única pessoa inocente nessa história toda. Bora lá. Como se fosse o maior amor da sua vida, que depois se torna, porque casa e tal. Então você percebe que o que eu quero trazer para a Eles já casaram? Eu não sabia não, Ricardo. análise que eu trouxe aconteceu alguma coisa naquela cozinha? Aconteceu. Foi muito estranho ele passar todas as procurações para ela, tipo, ó, todas as empresas aí fora, você que administra. Foi, por que isso? Por que essa... Tanto é que muitas pessoas que têm contato entre eu e ele ali, mas parece que ele não quer conversar comigo. Ah, é? Eu acho que sim. Porque falou assim, pô, vai lá, o próprio Feltrin falou, vou trazer o Alexandre aqui, pô, seria legal você conversar com ele. Porque eu ia fazer essa pergunta também. Falar assim, por quê? Será, né? Será que o Alexandre tá com medo da análise corporal dele? Não sei. É estranho, né? Porque que ele não... É muito estranho também porque que ele não tá indo no Ricardo Ventura. Será que ele não vai com a cara dele? Deixa aqui nos comentários o que vocês acham. O que você... Cara, você é um empresário, você é um empresário, você é macaco velho. Pô, tudo, você entregou tudo, não tinha nenhuma conta mais. Como é que você ia sobreviver no dia seguinte? Você entende que num cara vivido, que viveu o mundo business durante 50 anos, chega e fala, não, peraí, ó, ou você assina isso ou o quê? Ou era a denúncia de agressão, Você né? entendeu? Mas ele falou que não existiu. Se ele tem tanta certeza que não existiu, que era uma mentira, que era uma falsidade. Mas, Ricardo, você não entende que o advogado, quando ele ligou para o advogado falou, se ela chamou a polícia, cai fora que você vai ser preso, é flagrante, né, que eles chamam. Ele ia ser preso na hora, então o que ele falou? Ele foi embora, certo? E como a justiça está muito mais pendente para o lado das mulheres, ele, né, ficou assustado. E aí o que aconteceu? Quando ele foi lá a primeira vez, falou: não, assina aqui que daí ela não vai denunciar tudo. Ele, na verdade, acho que ele ficou mais assustado, não que eu não acredite que tenha acontecido uma discussão acalorada, como ele fala, porque ela não provou um negócio no braço. O laudo que teve, né, eu também fiquei me questionando, inclusive eu fiz vários shorts aqui para o meu canal, eu fiquei realmente totalmente do lado dela, porque eu fiquei inconformada, como que pode, né, ele fazer isso, agredir ela depois de 25 anos, e o meu canal aborda muito sobre isso, sobre narcisismo, sobre a pessoa cometer abusos, né, de físico ou violência doméstica. Então, eu fiquei muito, assim, chocada com a situação. Mas ela não provou, ela não fez o laudo, ela não foi para o hospital para ver, olha, aconteceu isso, ele me machucou, né? Inclusive, as próprias funcionárias que trabalham lá, que estavam juntas, não querem denunciar ele. Por que isso? Porque elas não querem, elas querem testemunhar a favor dele. Então, isso que a gente tem que questionar. Bora lá, Ricardão. Qual que é o medo disso aí? Então, qual é o medo de uma mentira? Para ele, você não se informou com o advogado antes de você assinar aqueles papéis e tudo? Então, e não é eu, o Matheus, né? Não é o Matheus, nós somos bobo, nós somos besta, entendeu? Agora o cara com 50 anos de empresariado, ele vai falar assim, não, eu vou assinar, opa, assinei, Mas Deus será? Pô, peraí, o cara não vai falar com um advogado, com um amigo, liga para um amigo. Ô, Feltrin, o que você acha? Qualquer amigo ia falar assim, larga essa caneta agora,
Que é isso? Você Mas, está entendendo como as coisas não colam? mas ele só não teve acesso aos valores da empresa por causa da medida protetiva que englobava as empresas. Não, a medida protetiva é uma coisa comportamental. A parte jurídica de o SA, o limitado, tanto que o nome é limitado, limita-se a empresa. Não, mas Você pelo que entendeu? ele me falou foi o seguinte: quando ele assinou, achando que ele ia sair da gestão das empresas, É. mas não que ele estava abrindo mão do valor da empresa, que era. Então, aí é que tá, eu concordo com a Giovana. Eu concordo com ela, assim, porque, na verdade, quando ele assinou, ele não queria estar na frente, né, administrando, porque como que ele ia... Qual o clima que ia ficar na empresa, né? Na minha opinião. Que fez burrada, né? Claro que ele fez essa burrada, né? Não deveria realmente ter conversado com algum advogado, mas eu acho que ele ficou tão assustado com esse negócio de Lei Maria da Penha, e a Lei Maria da Penha, ela tá fortíssima, a mulher, ela vai lá, aciona a medida protetiva, e aquilo rola, e ele tinha esperança de que ele assinando, ela não ia acionar ele com a medida protetiva e nem crime de Lei Maria da Penha. De repente, agir com ela violentamente dentro de casa, certo? Essa é a minha opinião. Eu sou a favor da Giovana também. É dele. Então, ele não sabia disso. Pelo amor de Deus! Um cara que compôs sei lá quantas dezenas de CNPJ. Como eu que sou mais besta, sei, e ele não sabia? Não, Como ele passa tudo e eu vou viver do quê no dia seguinte? ele falou que não abriu mão. Mas como não abriu mão se ele no dia seguinte falou, você não tem onde morar, você não tem o que receber, tem que perder pensão, Então, porque ficou sem luz, sem água, ele fazia live, tô sem luz aqui, tô sem água, pelo amor de Deus, faz uma vaquinha para eu comer, tô vendendo meu cinto da Louis Vuitton, o sapato da Dolce & Gabbana, você entendeu, cara? Que loucura é essa? Não tem sentido algum. Olha. Por isso que eu falo que foi... Lembra do Recupero? O Recupero assim, o que é bom a gente fatura, o que é ruim a gente esconde. Cara, é uma narrativa, é uma história muito doida. Você entende? Será que a gente vai ficar sabendo realmente o que tem por trás disso ainda? A gente vai acompanhar, né? Vamos ver, né? Pode ser que tenha alguma coisa saia desse, de repente, um segredo aí por detrás, né? Entendeu? Tem coisa, tem coelhos nessa cartola. Tem coelhos nessa cartola. Agora, resumidamente, sabe o que foi? Um casamento que acabou e eles não sabiam como acabar. Você quer, assim, como eu falo assim, ó, conclusão da análise. É um casamento que acabou, eles não sabiam como acabar. Eles não sabiam como acabar. Ele queria levar aquilo levando. Empurrando com a barriga. Ela não queria mais, ela queria viver a vida lá com o Edu Guedes, você entendeu? Que já estava arrumado ali, não tem como, não, supostamente, tem que falar supostamente. Porque, meu, sabe, vai pular no colo, entendeu? Em poucas... muito rápido. Psicologicamente, sim. Emocionalmente, sim. Não é o que normalmente a gente vê na curva normal. Mas não era muito mais fácil ser divorciado do que fazer esse stardust? Pois é. Mas aí como é que faz? Aí é que tá, né? É isso que a gente questiona aqui. A gente tá fazendo vídeo para saber, a gente quer saber. Não era mais fácil resolver, sentar e resolver tudo? Não era muito mais fácil? Pois, toda aquela situação de somos o casal perfeito, sou mulher perfeita, sou homem perfeito. Agora, se eu jogo a culpa, lembra da Amber Heard lá? Lembro. Entendeu? Do Johnny então, Depp. Eu tenho que sair como sendo... Como aconteceu também agora, que é o caso agora aí, que toda hora já passou não sei quantos anos aí, e estão querendo levantar que o Henderich estava, como é que fala? Tendo um relacionamento ou chavecando o rapazinho lá, que tinha 14, 15 anos. Da Bianca Toledo? Então estão levantando de novo que o cara... Cara, foi a primeira coisa que eu falei, foi esse cara é um gay que não consegue sair do armário. Agora, daí pular para ser um agressor, infantil, ser um pedó, entendeu? É outros 500. Você não acreditou nessa história? Quando eu fiz a análise, eu falei, eu não consigo ver isso. Eu via muito mais incongruência dela do que dele. E aí as pessoas a todo momento, mas olha aqui, ó, chavecou, olha aqui, ó, tá um relacionamento... Você tá me falando relacionamento homossexual. Isso tá muito claro. Tanto é que foi a primeira coisa que eu falei. Para mim, eu tô vendo um cara muito mais brigando com a sexualidade dele do que um cara que nós estamos falando. É que às vezes as pessoas acreditam que, sei lá, de novo, é de uma binariedade, aí, que é tipo assim, ele é gay, então ele deve ser assim ver a calcinha da Mônica do Cebolinha já, você entendeu? A pessoa já quer colocar, porque por a pessoa ser gay,
ela não tem limites. Vou contar uma... Puta, eu não posso contar. Depois eu te conto, não, porque é segredo. Vou te contar em off. Não posso. É sobre esse caso? É sobre esse caso. Sério, esse caso eu acompanhava o canal deles no YouTube. Eu nem sonhava, nem imaginava que um dia... Esse caso aí eu não sei, então depois eu vou estudar para falar sobre. Vamos voltar aqui? Peraí. Então, galera, o que vocês acharam dessa análise do Ricardo Ventura? Vocês acham realmente que tem alguma coisa por detrás, que tem o coelho, como eles falam, dentro da cartola, e que nem ela nem ele estão contando realmente a verdade? E por que eles chegaram num ponto onde eles não conseguiam sentar para conversar, ou ela ficou com vergonha de falar que estava apaixonado pelo Edu Guedes e tudo mais, e ele não fosse aceitar? O que vocês acham? Escrevam aqui nos comentários, que eu vou adorar ler, dar coraçãozinho e saber a opinião de vocês. E o vídeo de hoje é esse, galera. Espero que vocês tenham gostado de coração. Deixa seu like, comente, compartilhe. Compartilhe com aquelas pessoas que você acha que está vivendo uma situação parecida, que não está satisfeita com o casamento, mas que desfaça do casamento de uma maneira tranquila, porque você vê que confusão que dá. Coloca a justiça demora, e aí eles que são famosos vai para a mídia. Então, não acho que está correto. Eu ainda acho que tem que ter um fim nessa história, e pelo que eu fiz o vídeo ontem, e que ele não seja preso, porque não acho que ele merece estar preso por uma coisa que o dinheiro também é dele, ele tem metade. Eu vi muita gente falando, ele vai trabalhar. Ele trabalhou com ela a vida inteira. Ele está trabalhando, inclusive, mas ele é dono, ele é milionário, entendeu? Ele tem direito a metade do que ela... É direito isso, do que ela tem. Então, você acha que uma pessoa dessa tem cabeça? Não, então vou sair para trabalhar, vou fazer Uber, né? A pessoa não tem. Primeiro que ele é uma pessoa que já está semi-famoso também, né? Todo mundo conhece ele como empresário da esposa, trabalhou com a esposa há tanto tempo. Então, eu não concordo com essa opinião das pessoas escreverem aqui, ele vai trabalhar. Ele já está fazendo publicidade, ele está fazendo o que ele pode. Mas você acha que ele tem cabeça? Uma pessoa que já teve câncer, ficou sem ela tirou tudo dele, até essas maldades, as perversidades que ela está fazendo com ele, mexe com o psicológico, mexe muito com o psicológico. Você já vê que ele está desesperado, ele não consegue se controlar. Eu que estudo sobre isso, sei o quanto é difícil uma pessoa que está com o psicológico afetado, sente aquela dor no peito, sente angústia, ela conseguir no dia a dia desenvolver um trabalho, alguma coisa tranquila. Ele precisava ter paz, né? É só isso que ele precisava. Então, o vídeo de hoje é esse. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!